Oi! Gente, bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Muito prazer, meu nome é Ingrid Malren e aqui falamos sobre livros, né? O meu mundo literário. E tem unboxing, tem vlogs de leitura, tem vídeos de minha opinião, tem tags literárias, enfim, tem muito conteúdo literário aqui no canal. Tá certo, gente? E antes da gente ir para o vídeo, que o vídeo se prepara, pega uma pipoquinha, um chazinho e vem assistir, porque o vídeo vai ficar um pouquinho longo. Mas antes da gente ir para o vídeo, deixa um like, comenta, compartilha, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações, porque é muito importante para vocês me divulgarem, tá certo? E assim o meu canal chegar para mais pessoas. E, gente, também tem aí na descrição do vídeo o link do meu projeto no Catarse, caso vocês estejam interessados de participar. Temos 3 planos e os preços são bons, tá bom, gente? E também tem o link das minhas redes sociais para vocês me seguirem e lá tem conteúdos diferentes daqui, tá bom, gente? E vamos pro vídeo, que vai ser um vídeo de dando minha opinião. É um vídeo, gente, dando minha opinião sobre nada mais, nada menos que Um Amor Problemático de Verão, da Hailey Hazelwood, que é um novo livro lançado da autora, que saiu recentemente e eu já li. Eu li agora no mês de julho, que fez parte do meu projeto no Catarse, gente. Então, se vocês querem fazer leituras comigo, livros que eu escolhi e também tem um plano que vocês têm acesso a escolher um livro também pra gente ler no mês, eu sugiro que você vá lá no Catarse, dá uma olhadinha nos planos, nos benefícios dos planos e se inscreva, tá, gente? A leitura desse livro que foi maravilhosa, gente, assim, sem sombras de dúvidas. Eu vou dar uma resumida pra vocês. Eu acho que se vocês não leram e não gostam de tomar spoiler, esse vídeo é melhor você assistir depois que ter lido esse livro. Porque, querendo ou não, para eu dar um veredito sobre esse livro aqui, eu preciso adentrar sobre ele, falar sobre a história que aqui aborda. E aí sim que eu consigo dar a minha opinião, porque eu dei a nota que eu dei e etc. Então, se você é uma pessoa que não leu e não gosta de receber spoiler, eu sugiro que vocês leiam e depois vocês venham assistir esse vídeo, que é pra ver se as nossas ideias batem, tá certo? Agora, se você não é uma pessoa que não se importa com spoiler, se é igual eu, que fala uma coisa e depois eu esqueço, tipo, eu leio a sinopse e daqui a um tempo eu esqueci, que é tanta coisa na cabeça que a gente esquece, aí você fica aqui e assiste. Gente, esse chá que eu tô tomando, ele é gostoso, mas o cheiro dele não é muito bom, não. É hibisco com laranja, morango e eu acho que tem outra misturinha. Mas assim, ele é gostosinho, ele não é ruim no paladar, mas o cheiro dele é muito estranho. O cheiro desse chá. Mas enfim, gente, vamos para o vídeo. Primeiro, quero dizer que ele é publicado pela Arqueiro, né? Os livros da Hailey Hazelwood são publicados pela Arqueiro. Ó, vou mostrar a edição pra vocês. Vocês podem ver, tem muita marcação de post-it. Ele não é um livro muito longo, tá? Ele tem 364 páginas, a diagramação é muito boa, ó. A diagramação da Arqueiro é muito boa. E ele foi um livro super rápido de ler, tá, gente? E aí eu vou contar a história. Esse livro, ele meio que é uma continuação de Não é Amor, que vai ficar aqui a fotinha do livro, que também é da Hailey Hazelwood. Mas o que eu quero dizer, ele é uma continuação, entre aspas, porque assim, aqui é outro casal, mas aparece o casal desse livro Não é Amor, porque o protagonista do livro Não é Amor é irmão da protagonista desse livro aqui. Então, por isso que eu falo que é uma continuação. Porém, gente, eu não li ainda Não é Amor e eu li esse daqui. E eu não achei que é algo que depois eu não consiga ler Não é Amor, sabe? Então, assim, pra mim foi tranquilo ter lido esse antes de ter lido Não é Amor. Mas vamos lá. Aqui, gente, nós temos a Maia,
que é a irmã do nosso protagonista, né, do Não é Amor. Ela tem 23 anos apenas e ela está descobrindo ainda ali a vida, né? E aí, gente, nós vamos ter o Connor Harkness, que ele tem 38 anos, tá? E o Connor, gente, ele é melhor amigo do irmão da Maya. Eu só olhei aqui, gente, pra dizer a idade certinha pra vocês. E aí, gente, a Maya, ela há uns 3 anos, se eu não me engano, ela tem uma paixonite ali pelo Connor. E aí eu vou explicar por quê. Ai, gente... deixa eu tirar esse negócio do post-it, porque senão ele vai... Uma hora ele vai cair. Ó, eu usei bastante post-it, gente. Muito mesmo. Bom, a Maya, ela perdeu os pais muito novinha. Então, basicamente, quem criou ela foi o seu irmão. Aí a Maya, ela perdeu os pais muito nova. E aí meio que ela foi criada, né, pelo irmão, que é o Eli, que também não era tão mais velho assim, né? E aí, mas era mais velho e criou meio que ela, né? Ele meio que criou ela. E era só eles dois, mas a Maya, ela teve uma fase um pouco rebelde, sabe? E quando ela ficou... Quando ela conseguiu passar para uma faculdade, ela foi fazer uma faculdade longe, né? Que agora eu não vou me lembrar. Gente, eu tô péssima para lembrar os nomes dos lugares. Mas ela foi fazer uma faculdade... Ai, meu Deus. Em Edimburgo, na Escócia, gente. E aí, ela... Aos 20 anos, ela tinha um namorado. E ela morava, tipo... Ela morava num apezinho... juntamente com uma amiga, que era a melhor amiga dela, e a prima da melhor amiga dela. E aí ela tinha esse namorado. Só que aí, o namorado traiu. Eu creio que ele traiu ela, né? E acabou terminando com ela pra ficar com essa pessoa que ele traiu ela, que é nada mais, nada menos do que a prima da melhor amiga da Maya, que, querendo ou não, também era a amiga da Maya. E aí, a Maya, ela tá muito triste, muito desesperada. Não queria usar a palavra desesperada, mas ela tá muito triste, muito chorosa. Esse ex-namorado dela está com a amiga dela dentro do próprio apartamento dela. E aí ela... tipo assim, é como se eles estivessem ali o tempo todo jogando na cara da Maya que eles dois estão juntos e isso tá abalando ela. E ela sai do AP e começa a chorar. E aí é quando ela decide ligar para o Eli, que é o irmão dela. Só que quem atende é uma moça da empresa do irmão dela, que o Eli, juntamente com o Connor e com outras 2 pessoas que são amigos dele, eles têm uma empresa. Então é o Connor, o Eli, aí tem... Tá vendo como eu tô ruim de nome? Aí tem acho que é Naomi, se eu não me engano. É a Naomi? E o esposo dela. Ai, gente, eu tô péssima com o nome. Senhor. Também tem até uns dias, né, que eu li esse livro. Eu tô gravando hoje, em agosto. E eu li em julho, né, gente? Então tem um tempinho aí que eu li. Ou é Naomi ou... Não, é Minami, se eu não me engano. Naomi. É Minami e o esposo dela, que agora eu não vou me lembrar o nome. Mas eles são sócios. E aí, quem atende é tipo a atendente da empresa que atende a Maya. E aí ela pede pra falar com o Eli. Só que aí ela fala o nome, né? Só que ela entende a atendente. Ela disse que o Eli está numa viagem de negócios. E ela entendeu que o nome da Maya era o nome da pessoa que ia fechar um negócio com a empresa. E aí ela passa a ligação da Maya pro Connor. E aí o Connor
atende e percebe que é a Maia. E a Maia tá chorando. E aí meio que ele tenta convencer ela de falar o que é que tá acontecendo, o que é que houve. E aí ela conta o que aconteceu. E aí, gente, é onde está o pulo do gato. Ela volta, né, pro apartamento. Depois de um tempinho, ela ainda vai na biblioteca, se eu não me engano, da faculdade. E depois ela retorna pro apartamento. Quando ela chega, o Connor está lá conversando com um casal de pombinhos. E aí ela fica tipo assim, o que é que você tá fazendo aqui, sabe? E aí o Connor, ele finge que tipo assim, que meio que não conhece ela, que conheceu porque viu ela uma vez, sabe? Numa viagem que ela fez até com um namorado. E aí que ele tava lá na cidade, e aí foi visitar, pipipipopopó. E aí meio que eles dão a entender que eles vão ficar pra meio que pagar de superada ali pra os pombinhos, que os pombinhos estão achando que Maia está sofrendo, que na verdade ela tava, mas o Connor queria ajudá-la a parar com esse sofrimento e mostrar que ela está bem, sabe? E aí eles vão pro quarto e eles passam ali um tempo conversando. Primeiro o Connor ajuda ela a fingir como se ela estivesse ficando com ele. Vocês entendem o ficando que eu quero dizer. Mas eles não estavam, e depois eles vão conversar e ficam um tempo conversando até que a Maia dorme, né? Só que antes dela dormir, ela faz um convite, porque ele já ia embora de manhãzinha do outro dia, ele já ia embora. E aí, gente, porque o Connor, aí ela descobre que o Connor tava na cidade vizinha visitando o pai, né? E aí, por isso que ele chegou tão rápido lá em Edimburgo. E aí, gente, eles dormem e ela faz antes dela dormir, ela faz o convite de tipo, deixa pelo menos eu te levar pra lanchar, né? Pra merendar de manhã, pra tomar um café da manhã. E aí ele diz que vai pensar, mas ele vai embora, né? Antes de amanhecer o dia, né? Tipo assim, de madrugada, antes que ela acorde, ele vai embora. Mas ele vai pro hotel onde ele tava hospedado e manda uma mensagem pra ela, pra que quando ela acordasse, eles dois se encontrassem. E aí eles se encontram e eles vão conversando mais, sabe? Ele vai se abrindo pra ela, sendo que o Connor, ele é um cara muito fechado, muito reservado. Ele já namorou com a Minamir, se eu não me engano o nome dela, que é uma das sócias da empresa, né? Ele já namorou ela alguns anos atrás, ele gostava muito dela, ele até a pediu em casamento, porém ela não aceitou porque o namoro deles estava muito desgastado pelo fato de que o Connor era um cara muito reservado, ele não se abria com ela, então meio que era aquele namoro muito não de fachada, mas um namoro que caiu que caiu na convivência, né? Que você não consegue mais fazer coisas com aquela pessoa, não tem mais aquele frio na barriga, não conversam tanto. Então ela não aceitou o pedido de casamento do Connor. E aí foi quando o Connor, ele se fechou mais um pouco ainda pra relacionamentos. Depois dela, ele não tecnicamente namorou mais ninguém, mas ele ficou com outra pessoa que trabalha também ali na empresa dele. Mas que também não deu certo, mas vocês vão entendendo isso mais pra frente. E aí, ele tava se abrindo ali com a Maia, os dois conversaram e eles meio que tiveram ali uma amizadezinha, em meio que o Connor que tinha que ir embora. Numa manhã do dia seguinte, ele acabou ficando ali, se estendeu mais um pouco, até porque nesse dia que eles estavam tomando café da manhã, a Maia tinha que ir para um aniversário. Tinha que ir para um aniversário de um amigo dela. E o Connor tinha que ir, tipo assim, porque, poxa, ele foi ali pra ver ela e já foi embora. Tipo, viu só por um momentinho e já foi embora. Ia ficar muito estranho. Então ele ficou à noite, eles foram pra esse aniversário.
ela bebeu um pouco mais do que devia e eles foram para o apartamento do Connor. E lá, ele cuidou dela, no sentido de ajudar ela, porque ela vomitou e tudo mais, né? Porque ela tinha bebido demais. Só que também ela queria ficar com o Connor. E o Connor meio que dizendo assim, não dá certo, porque o Connor tem muito esse... Além dele ser um pouco assim, ranzinza, fechado, ele tem esse problema muito grande em relação a diferenças de idade, que eu vou explicando pra vocês conforme eu for falando. E aí ele não queria ficar com a Maya, até porque ela era mais nova do que ele. Ela era irmã do amigo dele. Então ele tava muito complicado, muito nessa corda bamba. Só que meio que ali a Maya vai indo, mas não acontece nada assim demais, né? Acontece só de tipo, ela tava ali se esfregando na gente, olha, ela tava se esfregando ali na coxa do Connor e ela acaba tendo um orgasmo, né? E aí eu achei bem engraçadinha essa parte, mas é bem legal de se ler, mas eu achei um pouco engraçadinha. Mas aconteceu isso. E aí o Connor vai embora. Só que eles tipo, mantém a amizade, sabe? Eles continuam conversando e isso vai durando bastante tempo, que eles vão fazendo ligações, eles vão conversando por mensagem, e toda noite tiravam um tempo onde eles ficavam horas conversando pelo telefone. Então eles foram se conhecendo, eles foram criando essa amizade. Só que, querendo ou não, a Maya também foi criando um desejo, né, e se apaixonando ali pelo Connor, e vice-versa. O Connor também foi criando esse desejo e tudo mais, só que ele não se entregava. Até que 10 meses antes deles se reencontrarem, eles param de se falar, porque o Connor estava começando a ficar com uma menina, que é a que eu falo, que é a que trabalha lá na empresa dele, se eu não me engano, o nome dela é Avery. E aí ele começa a ficar com a Avery, e aí ele fala com a Maya de que, tipo assim, eu acho melhor a gente se afastar, eu e você, tipo, essa paixão que você tem. Ele fala umas coisas que magoam muito, tipo, isso nunca vai acontecer. E aí a Maya fica perguntando, tipo, por quê? Sabe? Tipo, ela sempre fica indagando e ele sempre... tipo, ele sempre dando ali aquele fora nela e coisas que acabam magoando ela. Por conta dessa idade, ele não queria assumir que gostava dela, sabe? Então, eles pararam de se falar, né? Ele fala até uma frase que eu não sei se eu vou me lembrar agora, cara. Que ele meio que diz assim, tipo, tudo menos... tudo menos você, ou nunca será você. Ou, não é nunca. Mas tipo, o fora... eu não vou me lembrar a frase completa aqui. Eu acho que eu falei no vlog de leitura, talvez, do livro, mas eu não vou me lembrar. Mas... é como se... tipo assim, ele dá um pé na bunda dela mesmo, né? E aí, gente, eles ficam esses 10 meses sem se falar. Só que é o que acontece. O irmão dela vai se casar, né? Ou ele vai se casar com a namorada, noiva, que foi o casal lá do primeiro livro, e eles vão se casar. E aí a festa de casamento vai ser na Itália. E aí vai ser uma semana lá na Itália, pro casamento e tudo mais. E aí, assim, a Maya foi convidada. E ela sabe que o Connor também foi convidado. Só que ela tava muito receosa de ir para o casamento, por conta que, tipo, ela não sabia como iria reagir quando visse o Connor, sabe? Já que eles estão há 10 meses sem se falar, mas que eles tiveram aí
um período onde eles ficaram muito próximos, onde eles conversaram muito. E aí, ela vai. Quando ela chega lá no aeroporto, ela encontra a Avery. E aí ela já fica meio assim, de tipo, essa é a namorada do Connor, sabe? Então ela já fica meio assim. Só que a Avery é muito gente boa, sabe? E aí ela fica tipo assim, ai meu Deus, só o que me faltava era gostar da pessoa que eu não queria gostar, entendeu? E aí ela acaba gostando ali da Avery. Elas acabam se tornando assim amigas no decorrer desse período aí do casamento, tá? Mas, enfim, elas chegam no local do casamento e o Eli e o Connor já estão lá, né? O Eli, o irmão da Maya, e o Connor já estão lá. E aí eles vêm, aí o Connor tá meio assim, e a Maya também tá meio assim. Eles ficam estranhos, né? O primeiro momento, até porque eles estão há 10 meses sem se falar, né, gente? Então fica um clima estranho. E aí o Eli diz, eu vou levar as suas malas com a Maya, né? Eu vou levar as suas malas para o seu quarto. Só que aí ele pega as malas da Avery. E aí a Maya diz, mas essas não são as minhas malas. Essas aí são as malas da Avery. Aí ele diz, então eu vou levar a Avery e pede pro Connor levar a Maya pro quarto. E aí o Connor leva e eles têm uma mini discussãozinha ali. E aí o Connor sai do quarto. E aí chega outra amiga dela que tava no quarto vizinho e diz assim, tipo, o que é que rolou, né? O que é que houve? Ela não escuta muito a conversa, mas encontrou ali a amiga e tal. E aí essa amiga vai dizer que gente, eu não vou me lembrar os nomes não, os nomes são muito estranhos. E aí essa amiga diz assim, tipo, aqui não tem muitos homens interessantes que não se apeguem. Aí a amiga fala, talvez o Connor, né? Tipo, talvez eu fique com o Connor nesse casamento. Aí a Maya surta no sentido de dizer, não, ele é meu. Aí ela fica tipo, ele é seu? Como assim? Que história é essa de que o Connor é seu? E aí a Maya vai contar sobre essa história entre eles dois. E aí a gente começa a voltar pro passado. E é quando a gente conhece essa história que eu falei pra vocês do que aconteceu lá na época da faculdade. E aí a gente conhece até a parte onde eles ficam até os 10 meses sem se falar. Então é onde a gente conhece essa história, entendeu? Deles dois. Porque o livro, ele fica nisso, gente. Ele fica indo no passado e voltando pro presente. Mas é algo muito sutil. Tem livros que eu não gosto muito dessa volta pro passado. Mas aqui foi muito sutil e eu vou deixar pra falar quando for falar da minha opinião, tá? E aí, gente, é quando a gente começa, né, nessa parte do presente, a gente vai começar a história do Connor e da Maya no presente. Que vai acontecendo coisas que vai aproximando o Connor não consegue ficar distante da Maya, por mais que ele tente. E aí eu vou tentar ao máximo, tipo, não dar muito spoiler pra vocês e tentar resumir um pouco da história, porque senão eu tiro todo o prazer de vocês de ler a história. E eu não quero isso, então vou dar uma breve resumida nessa parte, que é quando começa eles dois a se desenvolverem, né? E aí, gente, vai acontecendo várias coisas, tipo, acontece um jantar ali, e aí a Maya se afasta e o Connor vai falar com ela. E tipo assim, eles têm de novo uma mini discussãozinha. E o Connor, às vezes, ele pega um pouco pesado nas palavras, né? Aí depois, gente, eles vão pra... Tipo assim, a Maya quer conhecer ali a Itália, né, a cidade, até uns pontos turísticos que ela quer visitar, e ela ia sozinha, e aí o Connor, tipo,
não, eu vou com você. Aí quando os dois estão saindo, a Avery aparece e diz, ai, vocês vão sair, deixa eu ir com vocês. Ela meio que se oferece. E aí a Maya fica extremamente desconfortável, porque fica ali o Connor, que é o cara que ela gosta, a Avery, que foi a menina que ele estava ficando e por isso ficou esses 10 meses sem falar com ela. Então assim, fica um clima estranho, sabe? E aí tem um momento que o Connor se afasta um pouquinho, fica a Maya e a Avery, e aí ela diz, ai, tipo, estou tentando meio que reatar com o Connor e tal. E a Maya fica tipo, como assim, sabe? E é quando a Maya fica muito desconfortável e a Avery diz, ai, se você quiser dar um... Aí ela pergunta, né? Não, a Avery pergunta porque a Maya está tão quieta, tão estranha. E aí a Maya, pra não dizer que é por conta do Connor, ela fala que tipo, ai, é porque eu queria conhecer sozinha, eu gosto de turistar sozinha. E aí o Connor quis vir porque ficou com medo, sabe? E de algo acontecer, pipipipopopó. Aí a Avery fala, ai, se você quiser dar uma fugidinha, eu enrolo o Connor, sabe? E aí a Maya acha melhor sair mesmo e deixar eles dois lá. E ela fica meio mal. E aí foi acontecendo uma série de fatos. E que foi, querendo ou não, aproximando. Depois o Connor foi perguntar pra Maya o motivo dela ter saído. E aí, gente, eles vão voltando a se aproximar. E aí eles começam... Eu tô resumindo mesmo, gente, porque eu não quero acabar com a graça de vocês. E aí eles ficam, né? E acontece deles, né, chegar lá nos finalmente, porém não é uns finalmente, sabe? Tipo, vai acontecendo algumas coisas e tipo, o Connor vai fazendo ela ter orgasmos, mas ela não podia fazer ele ter, sabe? Ela não podia triscar nele, meio que era isso. E uma dessas cenas é quando o cachorrinho do irmão da Avery, ele meio que, tipo, tava acontecendo ali, um vulcão entrou em erupção e aí ele fugiu meio que assustado. E aí ele foi pra uma ilhazinha que quando a maré desce, você consegue passar pra essa ilha, né? E quando a maré sobe, ninguém consegue vir se não for nadando, né? E aí ele fugiu pra essa ilha, que acho que é a Ilha Bela, se eu não me engano. E ele fugiu pra essa ilha e aí ela vai com o Connor atrás do cachorrinho, né? E eles vão pra essa Ilha Bela. E aí começa a chover, a maré subiu, né? Mas ainda, e lá eles encontram o cachorrinho e ele leva eles pra meio que uma caverna que tem ali, onde tem outro cachorrinho, sabe, novinho. E aí, gente, é quando acontece uma das cenas de preliminares deles, que ele acaba chupando ela, né? E quando ela vai retribuir, ele meio que não aceita. E aí vai acontecendo isso. E tem uma cena, gente, que ela fica muito chateada com o que aconteceu, porque eles sabem que se gostam. O Connor sabe que ela gosta dele e ela sabe que ele gosta dela, por mais ranzinza e por mais que ele tente negar isso. E aí tem uma cena que acontece, que é quando eles estão ficando e o Connor não deixa, sabe, chegar nos finais dos acontecimentos. Eu tô tentando resumir assim pra não contar as coisas pra vocês. E a Maya fica com muita raiva mesmo. Fala algumas coisas ali pro Connor e sai do quarto dele. Volta pro quarto dela e ela escuta um baque de algo quebrando. E aí, gente, passa-se
Aí o tempinho. E aí, por alguns acontecimentos, eu não tô tentando focar muito. Aqui tem a parte do irmão dela com a mulher. Assim, eles são bem presentes no livro, tá? Mas o foco não é eles nesse livro, né? Mas, enfim, por conta de alguns acontecimentos aqui, a noiva do irmão dela começou a achar que, tipo, meio que não era pra acontecer aquele casamento ali, todo planejado e tudo mais. Tava achando que era meio que uma maldição, né? Tava acontecendo muito azar por alguns fatos que foram acontecendo. E aí eles decidem simplesmente casar, assim, sabe? De última hora, eles vão acordar a Maya, que depois desse acontecimento que ela teve com o Connor, ela chorou muito, então ela tava muito mal, né? Os olhos inchados. E aí o irmão vai acordar ela e vai só eles 4 pra esse casamento. Então vai o irmão, a noiva, a Maya e o Connor. Eles vão pra onde vai ser esse local do casamento. Até então eles não sabiam, eles só descobrem lá que o irmão vai se casar e tem aquele mini casamentinho. Os outros convidados não sabiam de nada e teve esse mini casamentinho. E aí, quando eles terminam esse mini casamento, que era pra voltar, a Maya diz, eu vou turistar de novo, né? Eles casaram, tipo num jardim botânico. E aí ela queria olhar as outras coisas ali ao redor e, enfim. E aí o Connor pegou e disse, eu fico aqui com ela. E ela, tipo, com raiva, porque depois da noite anterior ela não queria ter esse contato com o Connor. Mas aí o Connor, ele meio que se declara pra ela. E é quando a gente vai ver eles realmente juntos, sabe? Então, é bem legal, bem legal. Eu acho que eu vou parar por aqui. Tem mais algumas coisas, né? Eles voltam pra casa e aí todo mundo fica sabendo deles, né? E depois eles voltam pra cidade deles mesmo, né? Onde eles moram, né? E aí a Mai, assim, quando eles voltam, meio que o Connor ele não voltou junto com ela, ele teve que resolver algumas outras coisas, então ele passou alguns dias fora. E ele meio que não tava falando muito ali com a Maya, e a Maya começou a achar ele muito estranho, de tipo assim, nossa, meu Deus do céu, será que vai voltar tudo aquilo de novo, sabe? Só que aí ela pergunta, indaga a ele, não tô estranho e tal. E aí ele oferece pra ela ir pra casa dele. E ela vai, e aí quando ele volta e afins. E aí temos o final do livro, gente. E eu resumi bastante, tá? Pra não tirar a graça de vocês quando for ler. Aí eu vou falar um pouco em relação à minha opinião sobre esse livro. Gente, eu dei 5 estrelas e coração de favorito. Eu amo a escrita da Hayley Hazelwood. Eu, de verdade, acho que essa mulher, acho que tudo que ela vai escrever eu vou gostar muito. Posso não dar 5 estrelas, mas eu sinto que tudo que ela vai ler eu vou gostar. Apesar de eu estar com medo de Não É Amor, que é o livro, meio que o primeiro desse daqui, porque todo mundo fala muito mal de Não É Amor. Alguns gostam, mas a maioria que eu vi fala muito mal de Não É Amor. E eu fico um pouco receosa. Mas os outros livros que eu li dela, que foi A Hipótese do Amor, A Razão do Amor, Noiva e agora este aqui, que é Um Amor Problemático de Verão, eu gostei. Eu dei 5 estrelas e coração do favorito. Então, eu amo a escrita da Hayley. Eu acho uma escrita muito fluida e muito gostosa de ler. Eu acho que os livros dela passa muito rápido. Você lê muitas páginas que você nem percebe, sabe? Tipo, você começa a ler e vai indo e não consegue parar, porque você tá tão
dentro da história que você não consegue parar de ler. E quando você dá fé, você leu, sei lá, 100 páginas, 200 páginas, acabou o livro, sabe? Então eu sinto isso na escrita da Hailey. Eu fiquei um pouco preocupada por ser um age gap. Não é que eu não goste de age gaps, eu gosto, mas é um tema um pouco problemático. Dependendo da diferença de idade, eu vou achar bem problemático, sabe? Né? Por exemplo, eu uso de exemplo o livro da Zoe X, que é uma age gap com uma diferença de idade muito grande, que a menina só tem 18 e o cara tem 45 anos. E aí, é maior de idade e tudo mais, né? Porém, gente, eu acho que uma menina de 18 anos ainda é muito novinha, sabe? Por mais que mulheres tenham uma maturidade muito cedo, eu ainda acho muito complicado essa diferença de idade muito grande, quando a menina tem apenas 18 anos e o cara já tem lá seus 40 e tantos anos, 50. Eu acho isso problemático, porque eu ainda acho que essa cabecinha de 18 é manipulável, sabe? Então eu fico achando ali. Agora a diferença aqui desse age gap, né, de um amor problemático de verão, eu já não achei uma diferença tão grande, né? A menina tem uns 23 e o cara tem seus 38. A diferença aí de 15 aninhos, né? Tem uma diferença aí de 15 anos. E aí eu já não achei, assim, muito problemático, sabe? As casas estão um pouco mais próximas do 20 pros 30. Mas, a gente vê aqui que foi bem trabalhado. Foi bem abordado, sabe? Aqui mostrou essa parte do receio em relação ao Connor, que é o homem, que é o mais velho. Então, mostra o receio dessa diferença de idades, que em muitos livros de age gap, a gente não vê esse receio. É tipo assim, o cara com 40 e tantos anos, pegando a menininha de 18, e é isso, sabe? Não tem essa, meio que, essa relutância antes de realmente acontecer, sabe? Não tem essa preocupação. Às vezes vai, e eu não tô falando isso em relação ao livro da Zoe, eu tô usando só a idade, tá, gente? O livro da Zoe tem um vídeo aqui da minha opinião, se vocês quiserem ver, podem ir lá no vídeo, que tem um vídeo dando a minha opinião sobre Amor Profano, que é o livro que eu tô dizendo dessa de idade, mas eu tô só pegando o exemplo da idade, tá? Não tô dizendo que o livro da Zoe, pipipipopopó. E aí eu tô pegando essa diferença de idade pra comparar, porque tem livros que tem essa diferença de idade muito grande e não tem essa preocupação, não tem essa... tipo, o cara não luta um pouco pra não acontecer, sabe? E é diferente porque aqui em Um Amor Problemático de Verão a gente vê o Connor lutando pra não entregar esse amor, por conta que ele tem esse receio muito grande da diferença de idade. Até porque ele teve um pai, né? O pai dele, por mais que ele fosse casado com a mãe na época, ele traía a mãe do Connor com muitas menininhas novas. E assim, ele manipulava muito essas meninas e ele tinha muito receio, né, o Connor, em relação a isso, porque querendo ou não, o Connor sabia que pela idade dele, por ele ser a pessoa mais velha, ele tinha, e também pelo dinheiro e afins, porque ele tinha mais dinheiro, ele tinha essa questão de poder sobre a Maya. E aí o medo dele, por isso que demorou tanto, e a gente vê isso no livro, para eles finalmente ficarem juntos. E aí quando eles ficam juntos, meio que acaba o livro muito próximo. E eu fiquei com esse sentimento de que, tipo, eu quero mais desse casal, eu quero mais deles, eu queria mais momentos, eu queria que o livro fosse maior, justamente porque eu achei que quando eles ficaram juntos terminou muito rápido.
Mas é isso que eu quero dizer, porque demorou muito pra ele se entregar, o Connor se entregar a esse amor da Maya, porque ele se sentia não só a diferença de idade, mas a diferença em tudo, porque ele se sentia num lugar de poder sobre a Maya. E ele não queria, né, porque na cabeça dele, se eles ficassem juntos, era meio como se ele estivesse manipulando a Maya. Que a Maya, na verdade, não ama ele de verdade, mas ele meio que manipulou a cabeça dela. Era esse o medo que ele tinha, sabe? Por essa diferença de idade. Porque ele, por ter 38 anos, ele ter essa cabeça bem mais madura, né, por questão da idade e tudo mais, e tem a questão do dinheiro, ele se sentia em relação de poder e ficava com medo dele ser a pessoa que manipularia a cabeça da Maya. Sendo que a Maya, né, conforme eles vão passando ali, que eles vão começando a se entregar, a Maya, ela tem a opinião dela formada, ela não se manipula por ninguém, ela sabe o que quer, então quando eles notam isso, né? Quando o Connor principalmente nota que a Maya quer ele, ponto final, e não é ele que tá manipulando a cabeça dela, é quando quando ele vê que pode perder ela e tem esse medo de perder, é quando ele realmente se entrega, sabe? Então isso é bem legal, eu achei muito bem abordado. A parte do que fica indo pro passado e vindo pro presente. Eu também tenho um probleminha, por exemplo, em Incipit, que foi algo muito. Tipo, era um capítulo no passado, um capítulo no presente, um capítulo no passado, um capítulo no presente. E assim, foi o livro basicamente inteiro desse jeito. E aí, livros assim, eu não gosto muito, quando fica muito nesse passado, presente, passado, presente, passado, presente, presente. E não tem, tipo, uma pausa um pouco grandinha de um passado para um presente, sabe? Quando o livro é um capítulo passado, um capítulo presente, um capítulo passado, um capítulo presente. E aqui em Um Amor Problemático de Verão, por mais que tenha essa abordagem de voltar no passado e vir pro presente, ele não fica o livro todo indo pro passado, pro presente, passado, presente, passado, presente. Ele vai voltando no passado só quando é necessário para explicar a relação que a Maya e o Connor tiveram, essa proximidade deles considerarem amigos e começarem a ter esse vínculo de se gostarem. Então ele só volta no passado para explicar isso, entendeu? Depois fica o livro no presente e vai indo. E não foi cansativo. Não foi, porque você entendia, né, cara, o livro é tão bem escrito, foi tão bem feito, sabe? Que nem isso de ficar voltando no passado me irritou. Tá entendendo? Não tô dizendo que os livros não possam ter essa parte de voltar no passado. Pode, tem uns que eu adoro, né? Tem uns que eu gosto bastante. Tem uns, por exemplo, da Tatiane Biasi, que é Uma Nova Chance e Um Novo Recomeço, que tem alguns capítulos que voltam no passado para explicar algumas coisas. E eu acho maravilhoso. Eu dei 5 estrelas e coração favorito. O livro que eu tô escrevendo tem alguns momentos que voltam no passado para explicar algumas coisas, mas não é o livro inteiro, tá entendendo? É pontos e pontos necessários. É só, entendeu? É isso que eu acho legal quando o livro volta no passado, para explicar algo que seja necessário daqui pra frente, e não algo às vezes que nem, sabe, que nem precisava e fica o tempo inteiro voltando, e aí acaba se tornando algo um pouco chato. Mas eu amei, gente, assim, eu de verdade, a leitura desse livro pra mim é uma leitura que basicamente tira você da ressaca literária. Se você tá numa ressaca literária, tá muitos dias sem ler, muito tempo sem ler, e toda leitura que você pega não flui, gente, esse daqui é maravilhoso. Porque eu juro pra você que você flui na leitura aqui muito rápido. Eu tenho uma amiga minha que ela não gosta de age gaps, e aí ela tava muito receosa de ler esse livro, porque era um livro de age gap. Só que aí eu falando pra ela, dando ali um mini resuminho do que eu já tinha lido do livro, ela ficou tipo assim,
Não creio. E principalmente por essa parte que eu disse pra ela do Connor. Ele reluta muito. Não é uma coisa muito rápida pra eles ficarem juntos. Ele reluta muito nessa diferença de idade. Ele pensa muito. Esse receio que ele tem. Porque ele se sente num lugar de poder. Ele tem medo de manipular ela. Então quando eu contei isso, ela disse, vou pegar pra ler. E gente, ela pegou pra ler no dia que eu falei. E ela terminou de madrugada. Tipo, ela não dormiu. Ela só foi dormir depois que ela finalizou esse livro. Então, é um livro que te prende bastante, sabe? É um livro muito pontual e eu acho que ele mereceu as 5 estrelas e coração de favorito. Minha amiga, ela, se eu não me engano, ela deu 4 estrelas. Se eu não me engano. Acho que ela deu 4 estrelas. Mas é muito pessoal as estrelinhas que você dá, gente. Eu, às vezes, dou por livro quando eu vou dar estrela, sabe? Tem livro que eu sou mais profunda, tem livro que eu sou mais emocional, sabe? Então depende muito do livro que eu tô lendo pra dar essas 5 estrelas e coração de favorito. E aqui na Da Ilha Hazelwood eu dei 5 estrelas porque a escrita me prendeu, a escrita foi fluida, a história foi boa, essa parte do Ed Gap, da preocupação do Connor foi maravilhosa, eu achei isso extremamente necessário. Também dei 5 estrelas porque pontos que eu não gosto fizeram eu gostar nesse livro, que foi essa volta no passado, a parte do Ed Gap, que são pontos que eu não gosto tanto, que às vezes eu fico um pouco receosa pra ler o livro, e me fizeram gostar. Então eu fiquei tipo assim, gente. E eu basicamente, eu acho que lá no vlog, se eu não me engano, eu basicamente finalizei ele em um dia só, porque eu acho que eu tinha lido 100 páginas, aí passei uns dias sem ler. Quando eu fui ler, eu li o livro inteiro, sabe? Eu acho que foi uma coisa assim. E aí, gente, tudo isso faz eu dar uma nota boa, sabe? E eu fiquei... E também a parte de chegar no final e ficar com aquele desejo de querer mais daquela história, querer mais daqueles personagens, mais daqueles protagonistas, fazem com que eu dê uma nota boa para o livro. E por isso que o livro ficou 5 estrelas e coração favorito. Mas assim, é maravilhoso. Eu super indico. Aqui, né, a Ilha Hazelwood coloca mais algumas ceninhas hot, no sentido de tem preliminares, teve a cena hot, então tem um pouquinho mais do que, por exemplo, A Hipótese do Amor, que foi o primeiro livro dela, né? E eu gosto, tá? Eu queria que a ele escrevesse mais hots, que eu acho os hot dela bom, tá? Eu não acho um hot ruim, não. Tem uns que eu acho hot tão... Mas os livros da ele até agora eu gostei dos hot, tá? E esse daqui é muito bom. Muito, muito, muito bom. Gostei. E tá aí, uma indicação pra vocês de um livro que eu amei. E é sobre isso, gente. Então, eu espero que vocês tenham entendido. Eu dei uma mini resumida. Quando eu senti que as coisas iam chegar pra muitos spoilers, eu tentei dar uma enxugada. Então, muita coisa eu não contei pra vocês do que aconteceu aqui, justamente pra não tirar o prazer de vocês, caso vocês ainda não tenham lido. Então, eu não queria tirar esse prazer de vocês pra ler. E são coisas também que não ia afetar muito, na minha opinião, ou que também não fazia muita necessidade de ser contada. Então, é isso. E eu espero que vocês também tenham entendido minha opinião. E se você já leu, gente, O Amor Problemático de Verão, comenta aqui, né? Conversa comigo, me diz o que você achou, me diz se você gostou, o que é que você acha dos livros da Hayley. Me conta tudo, o que é que você achou desse, se você achou bom a parte do Connor ter esse receio da diferença das idades, se você achou desnecessário, que era pra eles se pegarem logo. Me contem tudo, me conta o que vocês acham, a opinião de vocês sobre O Amor Problemático de Verão. Tá bom, gente? É isso, o vídeo vai ficar por aqui. E antes, faça o nosso ritual, se você não fez no começo, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações pra ficar atento assim que eu postar um vídeo, chegar a notificação pra vocês, gente. Eu sei que às vezes é chato quando a gente fica o tempo todo, ai, curte, comenta, compartilha, pipipi, popopó. Mas, gente, é muito necessário, isso ajuda muito no crescimento do canal. Aqui, querendo ou não, é um trabalho pra mim. E quanto mais vocês curtem, quanto mais vocês engajam, quanto mais vocês compartilham, quanto mais chegar pra outras pessoas,
vai me ajudar no meu pagamento, sabe? A eu receber logo, a não demorar tanto para eu receber, porque tem que atingir um valor mínimo para eu conseguir receber, e isso atinge através das visualizações, do engajamento, enfim. Então, é importante a gente fazer esse pedido para vocês, por isso que eu faço, tanto no começo quanto no final. É importante também vocês assistirem o vídeo até o final, tá bom? Aí tem o meu projeto do Catarse, que é outro meio de trabalho meu, outro meio de ganhar dinheiro. E o dinheiro que eu ganho ali, eu quero investir em equipamentos melhores aqui pro canal, como um lugar onde eu consiga editar melhor os meus vídeos, comprar uma câmera onde tem uma qualidade maior para vocês. Então, todo o dinheirinho que eu conseguir arrecadar no meu Catarse é para isso. Então, também, se vocês puderem, por favor, é só se vocês quiserem, gostarem, que é dar uma olhadinha no meu projeto do Catarse. Vocês olhem os planos, olhem os benefícios, e aí se vocês gostarem, se interessarem, vocês se inscrevem em um deles. Qualquer um deles já vai ser uma ajuda muito grande pra mim, e sabe que eu vou ser eternamente grata a você, porque você vai estar me ajudando, você vai estar me dando uma impulsionada no meu trabalho, mostrando que você gosta do que eu faço, e isso é muito importante. E o link fica na descrição do vídeo, tá, gente? Nós temos 3 planinhos, vocês dão uma olhadinha lá. E o que você se interessar, você se inscreve, tá? Também tem minhas redes sociais, o Instagram, o TikTok e o Scooby. Eu sempre tô postando coisinha por lá, conteúdos novos. Sempre que eu consigo, eu posto, porque eu trabalho também de CLT e o meu trabalho é numa escola, é muito complicado. Às vezes eu chego muito cansada, às vezes eu chego com dor de cabeça, às vezes é muito, muito difícil. Às vezes não me sobra tempo pra editar, até porque pra editar um vídeo aqui pro canal, por exemplo, gente, eu demoro 3 horas editando. Então é um rojão. Mas eu amo falar sobre livros, então é por isso que, se vocês estão aqui, vocês estão assistindo, eu fico muito feliz com isso. E também tem minhas redes sociais, né? O link fica na descrição para facilitar para vocês. E aí vocês se inscrevem e me ajudam muito, né? Vocês me seguem por lá. E aí, gente, tem o link das minhas parceiras, que é a Fruto Proibido. E tem também a Amazon. Se vocês quiserem comprar qualquer coisa, compra por esse link, que vocês vão estar me ajudando muito. E vocês não vão pagar nada mais por isso. Tá bom, gente? Se vocês também quiserem me dar algum presente, meu wishlist fica também na descrição. Todos esses links estão na descrição do vídeo. E se você rolar um pouquinho pra baixo, tem a descrição e lá tá todos os links. Catarse, rede social, as minhas parceiras e minha wishlist. Tá bom, gente? É isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau!